E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Quanto tempo, hein? Eu tava morrendo de saudades. E aí, galera do Motiva Gente, eu sou o professor Lindomar Batista. Eu sou o professor Josué Barbosa. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade às videoaulas de biologia. Essa biologia que está fascinando toda a região. Semana passada nós falamos sobre os compostos inorgânicos. Terminamos os compostos inorgânicos. Essa semana nós vamos falar sobre os compostos orgânicos. O que seria, Josué, os compostos orgânicos? Os compostos orgânicos é interessante. Foi tema da minha monografia da graduação em biologia. É show de bola. Aliás, todo mundo se alimenta com um pãozinho, um bolinho, um macarrãozinho, uma pizza. É ou não é? Exatamente. Josué está falando da fonte de energia primária, da fonte mais importante que o organismo se utiliza, dos nossos carboidratos. Que são conhecidos também como glicídios, açúcares ou hidratos de carbono. E nós temos na nossa alimentação, né, o macarrão, o bolinho, as pizzas, essas massas, essas guloseimas que a gente costuma comer, todas elas são compostas de carboidratos, que são a fonte principal de energia. Pois é, meus amigos. Preparem, porque eles são conhecidos como glicídios, açúcares, hidrato de carbono ou carboidrato. Se liga nas provas, qualquer coisa desse daí é a aulinha de hoje, que vai ser fácil você identificar. Existe sua classificação, professor Lindomar. A classificação dela é 3 grandes classificações. Por exemplo, para ficar mais fácil, dá uma pausa no vídeo, corre em tua casa e pega uma caixinha de fósforo. Você pega essa caixinha de fósforo e junta, segura aqui, professor Lindomar, 7 palitos. O que eu quero chegar? A primeira classificação tem que contar com 7 moléculas de carbono. Por quê? Um monossacarídeo é CnH2ON. Essa é a fórmula. Carbono, hidrogênio 2 e oxigênio. Com um palito, eu estou simulando aqui, que é um carbono. Então, um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos. Então, se eu tenho 7 moléculas de carbono, hidrogênio 2, nesse caso 7, e O 7, eu tenho uma molécula de monossacarídeo. Lembre-se, todo monossacarídeo, a fórmula é CnH2nON. Esse N pode variar, mas 7 moléculas transforma em um monossacarídeo. Esse monossacarídeo, que é o nosso açúcar, o nosso glicose, nossa galactose, nossa frutose. Espera aí, eu acho que os alunos estão falando. O que esse professor está falando? Explica ao pessoal o que é a galactose. A galactose, na verdade, é o açúcar que contém no leite, né? E temos também a glicose, que é aquela que está na nossa corrente sanguínea, que quando a gente tem uma doença chamada diabetes, os níveis de glicose aumentam, acho que a galera já ouviu falar. E também nós temos a ribose, que está presente no DNA e RNA, ribose, desoxirribose. Já nesse caso não é função energética, mas sim função estrutural. Os carboidratos não só são função energética, mas também estrutural. Então, professor Lindomar, a frutose que eu falei é o açúcar das frutas. Fale aos nossos alunos, se ele tiver uma caixinha de monossacarídeo, uma molécula de monossacarídeo, se ele juntar 2 moléculas, como é o nome? Nós temos os disacarídeos, que na verdade é o segundo grupo da classificação que nós falamos, nós vamos falar em 3. E também é um grupo muito importante, onde a gente vai ter a ligação de 2 monossacarídeos. E a gente pode dar o exemplo, que é a frutose e a lactose, né, que é a ligação de dois compostos orgânicos, e a gente vai ter os disacarídeos, que são a ligação de 2 monossacarídeos. Vale lembrar que um monossacarídeo, quando se junta com o outro, é o disacarídeo, 2 disacarídeos. Esses disacarídeos, ele está em um grupo. Como eu falei, existem 3 grupos. O primeiro é o monossacarídeo, que só tem um monossacarídeo. O segundo é oligossacarídeo,
que tem de 2 até 10 monossacarídeos. O disacarídeo é uma etapa do oligosacarídeo. Por isso, se cair nas provas, as classificações, quantos grupos são os carboidratos, são 3. Monossacarídeo, que só é 1. Oligosacarídeo, que é de 2 a 10. Se for 2, tem um nome especial chamado disacarídeo. Como é o nome do terceiro grupo, professor Lindomar? Nós temos também os polissacarídeos. Aí já são os açúcares grandes. Nós temos aí até acima de 10 ligações de monossacarídeos. Aí nós vamos ter os polissacarídeos, que também é outro grupo, que são os conhecidos como os açúcares grandes. E a gente tem um exemplo de uma reserva energética que nós temos na forma de glicogênio. Todo animal ele tem uma forma energética que é chamada de glicogênio. Então, quando a gente faz ingestão de lipídios, de carboidratos principalmente, nosso fígado ele armazena uma quantidade de energia na forma de glicogênio. É onde nos vai manter vivos no período principalmente de jejum, quando a gente está no período da noite, que não está se alimentando. Então nós temos um hormônio chamado glucagon, que é contra-agônico à insulina. Então ele vai lá no fígado, pega um pouquinho dessa reserva energética, que é o glicogênio, e manda para a corrente sanguínea. Isso para quê, José? Para que a gente não falte energia, não falte glicose na corrente sanguínea. Então essas moléculas são transformadas novamente em glicose e a gente consegue ter energia. E a gente tem também nos animais a reserva energética, que é um polissacarídeo também, mas é conhecida como amido. É a reserva energética das plantas. E também a gente vê que ele também está presente na parede celular, como função estrutural. Então veja a importância desses carboidratos, tanto nos animais como nos vegetais. Isso daí, professor Lindomar. Vale lembrar que a parede celular tem uma função estrutural e é um polissacarídeo. Por exemplo, a quitina forma o exoesqueleto dos artrópodes. Preste atenção que vocês pisam uma baratinha e faz crack! Mas, pessoal, observação, não matem, porque a mesma importância que você tem para o meio ambiente, essa baratinha também tem. Professor Lindomar, você se inscreveu no nosso YouTube, lá no nosso canal no YouTube? Exatamente. Inscreva-se você também, bota lá no YouTube, motiva gente, primeiro que aparece, inscreva-se, tenha os nossos vídeos. Você acompanha o blog? Com certeza. Acessem sempre, todos os dias, www.motivagente.com e fique atualizado com notícias de respeito e de credibilidade para melhor lhe servir. Me fale o que nós vimos na aula de hoje. É interessante que a galera não esqueça que os carboidratos são a primeira fonte energética dos seres vivos. Ela tem função energética e também estrutural. A sua classificação, lembra lá? Ela é 3 monossacarídeo quando tem 7 moléculas de carbono. Juntando os monossacarídeos, vai dar as outras. Temos os disacarídeos, que é a união de 2 monossacarídeos, que está no grupo dos oligosacarídeos. Temos também os polissacarídeos, que é a união acima de 10 monossacarídeos. Então lembre-se, existem 3 etapas: monossacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo. E não se esqueça também que os polissacarídeos têm a função energética, a forma de reserva energética como glicogênio. Você curtiu? Eu curti. Você compartilhou? Eu compartilhei. Indique para os amigos.